Sejam bem-vindos à aula de matemática, aula do Enem. Vamos continuar resolvendo as questões do Enem anterior. Eu sou Alex Duarte e está conosco a Mariana Moura, intérprete de Libras, para juntos resolvermos mais 3 questões. Então, venham comigo, por favor. Terceira aula do Enem. Quais são nossos objetivos? Habilidades a desenvolver hoje. Interpretar taxas e índices de natureza socioeconômica, investigando os processos de cálculo desses números, para analisar criticamente a realidade e produzir argumentos. E também resolver e elaborar problemas que envolvem áreas e volumes de prismas, pirâmides e corpos redondos em situações reais, com ou sem apoio de tecnologias digitais. Próxima questão, lembrando que a nossa referência é a prova amarela, tá, dessa numeração, e que sempre, tudo retirado do site oficial do Enem, que é o site do INEP. Um Lava Rápido oferece 2 tipos de lavagem de veículos, lavagem simples ao preço de R$ 20 e lavagem completa ao preço de R$ 35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários, e não ter prejuízos, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$ 300. Vamos grifar as informações fundamentais. Lavagem simples, lavagem completa e a meta é atingir pelo menos R$ 300 por dia. Ok. Vamos à pergunta. Para não ter prejuízo, ou seja, para atingir essa meta, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é... Gente, primeira coisa, e antes de tudo, acompanhe meu raciocínio, por favor. Nós temos 2 preços de lavagem. Se você quer fazer o menor número de lavagens possível, então você deve pegar o maior preço e não o menor preço. Se o preço é máximo, a quantidade é mínima, proporcionalmente. Então, como que a gente pode começar a fazer? Nós temos a nossa meta, que é de R$ 300, eu dividi pelo preço da lavagem completa. Só que aí tem um problema. Não deu um número inteiro, deu um número quebrado, 8,571428. Bom, então, nós com 8 lavagens, 8 vezes 35 vai dar 280, nós não vamos atingir ainda os 300, precisamos de uma a mais. Então aqui, 8 lavagens de 35 cada, deu os 280. Quanto que falta em reais para atingir a meta? Faltam R$ 20, que pode ser, por exemplo, uma lavagem de R$ 20. Então, no total, somando 280 com 20, nós vamos atingir a meta de R$ 300. Em outras palavras, se este quociente deu 8, nós vamos arredondar para cima, perfeito? Muito cuidado, gente, nesse tipo de coisa, porque o arredondamento padrão aqui, 8,5 ou 8,57, perdão, 8,5 arredonda para 9. Mas mesmo que aqui tivesse dado, por exemplo, 8,2, nós teríamos que arredondar para cima, tá? Por quê? Porque 8,2, o que acontece? Com 8 lavagens, a gente não atinge o padrão de 300, eu preciso de mais uma. Então, aqui não é o arredondamento padrão, é um arredondamento forçado para cima. Então, independente aqui do número que vem aqui, a gente vai arredondar para 9. A menos que tivesse dado 8 inteiro, lógico. Muito bem. Então, resposta alternativa C, 9. Tá? É claro que alguém poderia argumentar o seguinte, bom, nós podemos fazer 8 lavagens de 35 e a próxima também pode ser uma de 35, 9 lavagens completas, vai dar também. Só que vocês não podem começar o raciocínio dessa forma. Primeiro a gente divide o 300 por 35 para ver quanto que dá e depois arredonda. Perfeito? Se a gente começar direto dessa forma, a gente pode ser induzido a erro. Mas era uma questão relativamente simples, Questão 143. Essa vai ser um pouco mais casca grossa. Após consulta médica, um paciente
deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z. Estão aqui na tabela. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. Farmácia 1, farmácia 2, farmácia 3. Então, nós temos aí os 9 preços, respectivamente. Ok. O que será perguntado, provavelmente vocês já adivinharam, né? Dessas farmácias, algumas oferecem descontos. Na compra dos medicamentos X e Y na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independentemente da compra do medicamento Z, para o qual não há desconto, tá? Mas repare que aí tem que comprar ambos os medicamentos, tá? E na compra dos 3 na farmácia 3, recebem-se 20% de desconto no valor total da compra. Perfeito. Isso também comprando os 3, né? Muito bem. O paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar sua despesa, né? Então, isso aqui dava para adivinhar. Nós queremos que ele gaste o mínimo possível. De acordo com as informações, como que ele deve comprar os medicamentos? Aí nós temos várias alternativas, né? Medicamento tal, na farmácia tal. Perfeito. Bom, então o que eu proponho fazer, né? Primeira coisa, né? Esses valores que estão em branco são as linhas originais da tabela, tá? E eu montei para cada um uma linha auxiliar com o valor com desconto. Mas reparem que na farmácia 1 nós não temos desconto, tá? Nós não temos desconto nenhum, então é só repetir. 45, 40 e 50 para X, Y, Z, respectivamente. Na farmácia 2, se comprar os 2 medicamentos na farmácia 2, né, então os 2 juntos, ó, 50 mais 50 dariam R$100. Como nós temos 20% de desconto, nós vamos pagar quanto? 80%. Então, 80% de 100, essa conta é fácil, né? Aqui, ó, 80 por 100, né? Por cento é dividir por 100 vezes 100, corta, vai dar R$80. E o medicamento, né, Z não tem desconto na farmácia 2, então é só repetir, ó, 40, 40, tá? O que tem desconto eu coloquei numa cor diferenciada. E finalmente na farmácia 3, 80%. Então calculei aqui, né? Por quê? Mesma coisa, né? Se você tem 20% de desconto, então na verdade 80% é o que você vai pagar. É o que você paga. Então 80% de 65 dá R$52, de 45 dá R$36 e 80% de 35 são R$28. Então, primeira coisa, fiz estas linhas extras com os descontos. Bom, e agora nós temos que analisar alternativa por alternativa. Então, gente, isso às vezes acontece no Enem, tá? Eu acho uma questão chata, mas a gente tem que ter essa paciência, né? Tem algumas questões, não são muitas geralmente, ainda bem, nas quais a gente tem que analisar uma alternativa de cada vez para ver, no caso aqui, né, a que vai minimizar o valor pago pelo cliente. Então, vamos ver. Na letra A, né, se ele comprar tudo na farmácia 1, não tem desconto nenhum. Então, simplesmente eu peguei 45 mais 40 mais 50, deu R$135. Ok. Voltando lá nas alternativas, B, X e Y na farmácia 1 e Z na farmácia 3. Então, X e Y na farmácia 1 não tem desconto de novo, 45 e 40. Reparem que eu marquei aqui no quadro B, B e B. Ó. E na farmácia 3, comprando o medicamento Z, tem os 80% de desconto. Então, vamos somar 45 mais 40 mais 28, deu R$113. Alex, se fosse no Enem, você faria dessa forma, faria exatamente assim, né? Pegaria a própria tabela que ele deu na prova aqui, ó, essa própria tabela aqui, já anotaria aqui os valores com desconto nos lugares que fosse o caso, né? Claro que se não tem desconto, você não precisa repetir, eu anotaria aqui embaixo, né? Aqui nesses lugares, eu anotaria aqui embaixo os valores com desconto, e em seguida eu faria exatamente essa marcação que eu fiz aqui, ó, usando a própria tabela também. Eu faria essas marcações aqui, ó, A, B, 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 C e C, né, e assim por diante. Então, continuando, né, vamos ver aqui o enunciado original. C, X e Y na farmácia 2 e Z na farmácia 3. Então, aqui a nossa marcação, ó.
XY na farmácia 2 vai pagar R$ 80 pelos dois, tá? E o Z na farmácia 3 tem o desconto de 80%, R$ 28. 80 mais 28, R$ 108. Voltando na alternativa D, X na farmácia 2, Y e Z na farmácia 3. Repare, gente, que o X na farmácia 2 não tem desconto, vão ser R$ 50. Por quê? Porque a farmácia 2 só dá desconto se você comprar o X e o Y na farmácia 2. Então, vai pegar o preço cheio aqui, ó. Então, o D está aqui, ó, ok? Aí falou, né, os outros dois medicamentos da farmácia 3, ela dá o desconto lá de 80%, né, então, individual ou junto, né, os medicamentos, então ficou mais 36, mais 28. Somando, 50 mais 36 mais 28, R$ 114. Ok, e finalmente, letra E, todos na farmácia 3. Bom, aí você, né, como a gente já calculou o valor de 80%, é só somar, né? Poderia também somar os três valores e pegar 80% do resultado. Então, 52 mais 36 mais 28, R$ 116. E agora, né, simplesmente, né, já foi feito o muito difícil, é só comparar aqui 135, 113, 108, 114 ou 116. O menor valor está na opção C, comprar os medicamentos X e Y na farmácia 2 e o medicamento Z na farmácia 3. Ok? Essa aqui é a nossa resposta, então. Muito bem. E aqui eu queria fazer um comentário, né? Então, resposta, letra C, XY na farmácia 2 e Z na farmácia 3. Uma questão que muitas vezes me perguntam é a seguinte, na questão da organização da gente para fazer uma questão do Enem. Né? Então, são duas coisas, né? A primeira é essa história de a gente conseguir filtrar as informações essenciais da questão, em qualquer prova, né? Matemática, biologia, história, o que for, né? Uma boa técnica é exatamente ir grifando, né? Cuidado para não grifar demais, né? Porque grifar muito é quase igual a não grifar nada. Mas tem essa segunda técnica, né? Como que você organiza seu raciocínio. Nesse caso, eu organizei tudo em cima da tabela, fazendo algumas anotações e marcações na tabela. Aí me pergunta assim, Alex, mas eu vou gastar um tempo, 1 minuto, 2, para fazer essa organização? Vai, mas eu acho importante isso, tá? O que acontece? Eu prefiro assim, me organizar primeiro, eu perco realmente, gasto, uso 30 segundos pensando como que eu vou fazer essa questão. E aí depois eu começo a fazer a questão. Esse tempinho que a gente vai gastar no início vai compensar muito no final. Eu acredito, né, assim, pela minha experiência com vestibular, com Enem, com concurso, né, então organize-se, né? A matemática é organizada por natureza, organize-se, fala assim, eu vou fazer essa questão desta forma aqui, eu vou usar tal equação, vou usar tal fórmula, eu não vou usar fórmula nessa questão, vou fazer com tal raciocínio, e depois você começa a fazer a questão, né? Aí você vai ver que compensa, né? Esse tempo para se organizar compensa muito no final. Pausa para a nossa citação de hoje, né, de um físico, na verdade, William Thomson, mais conhecido como Lord Kelvin, né, que dá nome à temperatura Kelvin, disse o seguinte: não posso imaginar a matemática como algo difícil e chato. Que bom, né? Porque para um físico, matemática é uma ferramenta fundamental. Continuando, questão 144. Muitos brinquedos que frequentemente são encontrados em praças e parques públicos, apresentam formatos de figuras geométricas bidimensionais e tridimensionais. Uma empresa foi contratada para desenvolver uma nova forma de brinquedo. A proposta apresentada pela empresa foi de uma estrutura formada por hastes metálicas, conectadas umas às outras, como apresentado na figura, já vou mostrar. As hastes de mesma tonalidade e espessura são congruentes. Congruentes quer dizer o quê? De mesma medida, né, gente? Por que não fala igual, Alex? Não fala igual porque, por exemplo, essa haste aqui não é a mesma haste dessa aqui como conjunto de pontos, né? Mas elas têm a mesma medida. É claro que no desenho não vai parecer porque está em perspectiva. Mas, de qualquer forma, o que é isso aqui, né? Nós temos um cubo grande e um cubo pequeno, né? Um dentro do outro, aparentemente, né, estão centrados no mesmo centro.
e eles estão ligados por todas as suas arestas, né? Então aqui, ó, essas hastes aqui lá dentro do brinquedo, elas estão exatamente ligando cada vértice do cubo pequeno ao vértice correspondente do cubo grande. Muito bem. Então, conforme ele prometeu, né, o que tem mesma cor e espessura tem o mesmo tamanho. Todas as arestas aqui desse cubo interno, por exemplo, tem a mesma cor, mesma espessura e tem a mesma medida. Pergunta: com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? E nós temos a resposta em termos de trapézios, paralelogramos, quadrados e retângulos. Tá? Então, calma. Ok. Comentários. A gente já fez essa questão aqui quando a gente fez a análise do Enem, logo após o Enem. No dia o convidado foi o professor Tiago Linhares, né? Mas vamos lembrar a solução. O Enem adora isso, tá, gente? Adora essas questões tridimensionais, nas quais você tem que analisar elementos bidimensionais, que é como a gente faz mesmo. Ainda nesta prova, né, nós vamos ver uma outra questão envolvendo isso. Então, proposta de solução. Se a gente analisar o cubo maior, nós temos, né, num cubo 6 quadrados, que são quais 6 quadrados? Né? Então, vamos desenhar aqui para ficar mais fácil da gente ver. Tá? Nós temos, então, o seguinte, ó, vamos colorir, ó. Nós temos, primeiro, a face aqui da frente e a face lá de trás. Em seguida, nós temos esta face lateral esquerda e esta face lateral esquerda. E, finalmente, nós temos também a face superior e a face inferior. Todas são quadrados. Tá? Então, no cubo maior, nós já temos de cara esses 6 quadrados. No cubo menor também, nós temos mais 6 quadrados. Perfeito? Muito bem. Bom, e as outras, né? Vamos ver. Então, 6 mais 6, temos um total de 12 quadrados. Só que além dos quadrados, né, se a gente observar aqui, ó, nós temos trapézios. Então, olhando aqui nesse tronco de pirâmide em cima, nós temos 4 trapézios. Embaixo nós temos mais 4 trapézios. Agora, cuidado, tá? Olhando nas laterais, né, nós temos também troncos de pirâmide, mas nós temos 1, 2 trapézios. Alex, por que você não contou este e este? Exatamente porque eles já foram contados, em cima e embaixo. Então, o cuidado nessa questão é de não repetir essa contagem. Tá? À direita, a mesma coisa, nós temos mais estes 2, não vamos contar estes, porque eles já foram contados na parte de cima e na parte de baixo, respectivamente. 4, 4, 2 e 2, um total de 12 trapézios, todos iguais entre si. Esclarecimento, né? O que é um trapézio isósceles? Né? Então, trapézio, nós temos 2 lados paralelos e os outros 2 lados não paralelos entre si. Se estes 2 lados que não são paralelos, né, eles não têm a mesma medida, este é um trapézio escaleno. Os paralelos são as bases, né, gente? Base menor, base maior. Se os 2 lados que não são as bases têm a mesma medida, ou seja, se eles são congruentes, que é o caso da figura, nós temos um trapézio isósceles. Então, na figura, nós temos lá, voltando, nós temos lá exatamente 12 trapézios isósceles e, além disso, são todos iguais entre si. Então, resposta da questão, letra A, nós temos um total de 12 trapézios isósceles e temos 12 quadrados também. Os quadrados não são iguais entre si, né? Nós temos 6 iguais no cubo de dentro e mais 6 iguais entre si no cubo de fora. Ok. O que nós vimos hoje, então? Nós brincamos de números racionais. Na hora que a gente fez aquela razão, né, 300 por 35, falamos sobre arredondamento, ok? No caso, arredondamento forçado para cima. Falamos sobre porcentagem de desconto na questão das farmácias, né, porque tinha que calcular lá os descontos. Nós vimos que você ter um desconto de 20% equivale a dizer que você vai pagar 80%. Vimos geometria espacial e geometria plana, que estão sempre conectadas, tá? Não tem jeito, na maioria das vezes, de fazer questão de geometria espacial sem usar a plana. Estas aqui são as nossas referências da aula de hoje, do Enem. Muito obrigado, eu conto com vocês na próxima aula do Enem, na qual nós vamos resolver mais 3 questões bacanas, tá? As próximas 3. Estejam conosco. Obrigado.